A graça e a paz, irmãos, podeis sentar. A gente vai assistir um vídeo agora, que era o vídeo 1, tá? A Jalva, você foi excelente. Cadê a Jalva? Cadê ela? Ali, excelente, parabéns, minha irmã, tá? Controlou o tempo, foi uma... Só fiquei com uma dúvida, porque a senhora disse que a senhora se olhou no espelho, você tem o hábito de se olhar no espelho, e descobriu um câncer na sua perna. Depois a senhora disse que era um câncer de mama. Aí eu queria saber se era mama ou era na perna. Ah, tá, então era aqui em cima, era outro câncer. Vamos assistir o vídeo? Em nome de Jesus Cristo. Isso aqui foi moldado pelo calor e pressão intensos numa forja. Pesa quase 5 quilos. Pegue a espada e mantenha bem reta. Quanto mais tempo nós passamos com a palavra de Deus em oração e seguindo ao Senhor, mais forte ficamos. Efésios capítulo 6 nos diz que a palavra de Deus é a nossa espada do Espírito, é a nossa arma principal. No começo, vai se sentir forte e preparado, capaz de se manter firme e encarar qualquer tipo de desafio que surgir à sua frente. Mas Deus quer que amemos uns aos outros, que incentivemos uns aos outros, que sejamos responsáveis. Porque quanto tempo tentarmos caminhar sozinhos, mais difícil fica. Isaías, como está a espada? Começando a pesar. A tendência é essa. É como a vida. Mesmo assim, os homens tentam ir o mais longe possível sozinhos. Nós precisamos um do outro. E Deus nos dá força quando ficamos unidos. Existem momentos em que vocês terão que aguentar sozinhos. Mas não façam por orgulho ou teimosia. Se precisarem de ajuda, peçam. Se virem um irmão em dificuldade, ajudem. Fiquem ao lado dele. Tratem-no da forma que vocês gostariam de ser tratados. Como é que ela está agora? Bem melhor. Glórias a Deus. Que isso sirva de lição para nossas vidas. Um ajudando o outro. Vamos lá consagrar esta bebê? Vamos lá? Vamos receber agora com uma salva de palmas uma família. Chegando aí mais um membro da Igreja Morada do Espírito. Glória a Deus, glória a Deus. A Ariela, quantos meses tem de Cleiton? 2 meses. A Ariela é filha dos nossos irmãos, né? De Cleiton com a Eliane, entendeu? E está com 2 meses e veio aqui hoje conhecer a morada do Espírito. Morada do Espírito, essa é a Ariela. Ariela, esse é o povo mais doido que tem na face da terra. Nenhum deles presta, mas o Senhor Deus os ama, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos consagrar, amém? Nós somos evangélicos, nós não temos o hábito de batizarmos crianças, nós apresentamos ela para Deus. E aí eu convido a igreja para que possa ficar de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos fazer essa oração. Todos vocês possam levantar suas mãos e vamos orar. Senhor Deus, como sacerdote, em nome
de Jesus Cristo, eu recebo em meus braços a Ariela. Seus pais aqui estão. Um dia eu orei por eles, entreguei a vida deles ao Senhor. E agora eu entrego a vida da filha deles em nome de Jesus. Receba a Ariela como tua filha. Receba a Ariela como tua serva. Que ela possa crescer em estatura, graça e sabedoria. Que ela possa crescer ensinada pelos seus pais, cuidado pelo Espírito Santo de Deus, e ela seja morada do Espírito. Livra ela de todo mal, Pai. Livra ela das influências malignas. Faz o teu bálsamo descer sobre ela, e que teu Espírito a conduza pelo caminho da felicidade, da paz, da segurança. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor seja o pastor da Ariela e que nada falte. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diga amém. Obrigado, irmãos, obrigado. Vocês viram? Vocês falam que eu belisco as crianças. Eu não belisco elas. Às vezes elas se assustam um pouquinho, mas eu não belisco. Eu queria compartilhar com vocês mais um vídeo, tá bom? Antes de começar a pregação que quero trazer para vocês. Eu pedi a Deus força. Ele me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi a Deus sabedoria. Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi a Deus prosperidade. Ele me deu saúde e energia para trabalhar. Eu pedi a Deus amor. Ele me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi a Deus coragem. Ele me deu desafios para superar. Eu pedi a Deus favores. Ele me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que precisava. Muito obrigado, Senhor. Minhas preces foram atendidas. Motivação cristã. A Deus toda a glória a Jesus. Talvez eu não sei o que você pediu, talvez não seja exatamente o que você irá encontrar hoje, mas eu tenho certeza que é o melhor de Deus para a sua vida. Hoje eu fiz questão de pregar hoje e deixar o culto do aniversário da igreja para que o irmão Raigo pudesse pregar. Era a primeira vez, todos os anos eu prego no ano do aniversário da igreja. Mas esse ano eu fiz questão de deixar ele, dar a honra a ele, para que ele possa pregar. E normalmente o culto pós aniversário da igreja é um culto mais simples e muitas pessoas elas não vêm. Então eu disse, não, mas eu quero pregar nesse, que talvez não tenha muitas pessoas, mas eu sei que Deus vai falar uma coisa especial para alguém que vem até aqui. Se você veio até aqui essa noite, é porque Deus tem uma palavra para você. E eu quero trazer esta mensagem para você, que falou forte no meu coração alguns dias atrás, e eu preparei ela, e essa palavra se chama A Maravilhosa Opinião. Que Deus te abençoe, e que ao final disso, Deus toque o seu coração, para que você possa sair daqui edificado em nome de Jesus. Você recebe? Em nome de Jesus, amém. Quero ler um versículo bíblico com vocês, que está no livro de Jeremias. Pode passar, irmão. Jeremias, capítulo 29, o verso é o 11. Está aqui no telão, e eu vou convidar para que vocês possam ler junto comigo, tá bom? E leiam em voz alta, porque eu costumo dizer que a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você fala a palavra, você escuta a palavra, a sua fé é edificada. Então, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Glórias a Deus. Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu sei exatamente os pensamentos que tenho a vosso respeito. Na década de 60, pode passar, irmãos, surgiu uma banda muito famosa, conhecida no mundo todo e até hoje, uma das maiores bandas de rock que já apareceu sobre a face da terra. Eles têm como nome de Beatles, uma banda que levou assim multidões em todos os lugares aonde eles foram. Eles são lá da Inglaterra, mas ganharam o mundo todo. E seus componentes eram jovens, mas muito talentosos. E as suas músicas impactaram muitas pessoas e até hoje. Provavelmente você deve conhecer alguma música de Beatles. Quem já conhece aqui? E os novinhos, aqueles que são novos, conhecem alguma música de Beatles? Levanta a mão. São novos. Você vê que apesar de tanto tempo, ainda é conhecida. E na década de 60, um dos seus componentes, muito jovem ainda, deu uma entrevista para um jornal de Londres. E essa entrevista, ela ficou marcada na história toda. E um dos trechos da entrevista diz assim, pode passar, irmão. O cristianismo irá embora, vai desaparecer e encolher. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo e ficará provado que estou certo. Somos mais populares que Jesus agora. Eu não sei quem vai acabar primeiro, o rock and roll ou o cristianismo. Jesus era legal, mas os seus discípulos são grossos e medíocres. São eles, distorcendo isso, o que estraga para mim. John Lennon, 1966. Essa entrevista, ela sim foi impactante, porque Londres, a Inglaterra, é um dos berços do movimento avivalista cristão. Então, a nação inglesa, em grande parte, é cristã. E o fato dele ter dito que, ao se relacionar com os cristãos, ele não conseguia mais ver futuro para o cristianismo. E ele decretou: não vou discutir com você. Não quero discutir com você e nem vou discutir esse assunto. Eu sei que estou certo. O cristianismo irá acabar. Nós somos muito mais famosos que Jesus Cristo. Depois disso, as coisas mudaram. Você sabe que muita coisa aconteceu. Os Beatles acabaram. John Lennon foi assassinado, morreu em 1980. E o cristianismo continua até aqui. Mesmo com falhas e acertos, mas uma multidão, mais de 2 bilhões de pessoas, todos os dias dizem: Jesus Cristo é o Senhor. A igreja pode dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o seu Senhor. Você pode dizer isso? Glórias a Deus. Mas por que as pessoas falam uma coisa dessa? Por que elas são capazes de dizer que Jesus Cristo vai acabar, o cristianismo vai acabar? Por que elas se tornam tão furiosas nesse sentido? Pode passar, irmão. Pode passar, irmão. Tem uma teoria para isso. A teoria para isso é a teoria da ilha. A teoria da ilha diz que você só sabe que está numa ilha quando você sai da ilha. Porque enquanto você está na ilha, você não sabe que você está na ilha. Mas você precisa sair da ilha
para que você possa perceber que você está numa ilha. Normalmente, quando nós estamos envolvidos num problema, nós não conseguimos enxergar o problema, porque nós estamos literalmente envolvidos naquele problema. Durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei na nefrologia do Hospital de Clínica Dr. Berto Lima. 13 anos da minha vida eu trabalhei lá. E lá eu vivia dia e noite. Chegava às vezes de madrugada, saía, voltava, eram plantões intermináveis. Porém, eu achava que aquilo era natural, era normal. Até que eu comecei a sair daquele meu mundinho e começar a visitar outros estados, e conhecer outras pessoas, e conhecer outros tipos de serviço, eu percebi que o meu serviço era uma porcaria. Mas eu gostava daquela muvuca, parece o urubu do Velho Peso, aquela bagunça, aquela coisa meio maluca ali. A gente vai acostumando com as coisas, e por isso eu achava que era normal. Até que me expulsaram de lá, e eu saí muito triste, abatido. Mas Deus depois me fez perceber que aquilo estava me adoecendo. Eu estava numa ilha e não percebia que eu estava vivendo naquela ilha. Mas quando eu saí, eu dei graças a Deus por não estar mais naquele meio daquela ilha. John Lennon provavelmente estava vivendo numa ilha, aonde ele era exaltado de todos os lados. Todo mundo que falava com ele era de elogios, fama e sucesso e dinheiro. Para um menino que era tão jovem, ele achou realmente que ele era indestrutível. Ele até se arrependeu depois disso. Ele disse literalmente que foi uma falha, um erro, ele ter falado uma tal coisa disso. Mas aí ficou para sempre a história de que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. Mas você já se arrependeu com alguma coisa que você falou na vida? Você já se arrependeu de ter feito alguma coisa na sua vida? Ou você é daquele que diz assim: eu não me arrependo de nada, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz? Você já viu esse papo furado? Já ouviu? Os famosos falam isso, né? Você vai entrevistar ele, aí ele diz assim: eu não me arrependo de nada, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. E você? Você é desse? Ou você se arrepende de coisas que você já fez na sua vida? Sim ou não? Pois é, com a maturidade, a gente começa a perceber o quanto nós estamos vivendo numa ilha e quanto nós precisamos mudar. Com a maturidade, nós temos condições de sair daquela ilha e ver que existem outras coisas muito maiores fora dessa ilha e que a vida continua. Aquele texto que eu li para você foi dito para Jeremias. Ele disse: o Senhor, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias, um homem velho já, profeta no Senhor, e ele estava exatamente no tempo do exílio, aonde tudo que é tragédia, tudo que é coisa ruim, estava acontecendo com ele. Você já passou por essa fase que quando começa a dar errado, tudo dá errado? Acabou o gás, problema com o relacionamento, queima a televisão, você ganha um dinheirinho, alguém adoece, vai embora, parece que a coisa não anda, você está cercado de todos os lados. Aí o que você pensa? Deus não gosta de mim, Deus não está me vendo, porque eu estou sofrendo tanto, coitado de mim. Poxa, o fulano que nem serve a Deus está bem, está crescendo, e eu que faço tanto esforço de viver minha vida no altar, Deus não olha por mim, porque a tragédia está na sua frente. E a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão. Mas se o justo não mendiga o pão, por que eu estou mendigando o meu? Então eu não sou justo, ou então Deus que não é justo. Normalmente, quando enxergamos tudo isso, estamos numa ilha de problema. Então, Israel começou a receber a informação de que ele seria levado cativo.
Aí houveram algumas pessoas que disseram assim: mas olha, o cativeiro vai ser rápido, vai ser assim, um bate e volta. Você vai lá, passa um tempo, depois você volta. E aí Deus fala assim: não vai ser assim. Vocês vão passar 70 anos lá. Vai ser 70 anos de tragédia. E Jeremias começou a falar, e todo mundo foi contra Jeremias. Tu tá maluco? Tu só profetiza coisa ruim para nós. Profetiza coisa boa, diz coisa boa. Quando a gente está no momento de problema, meu irmão, o que mais a gente quer escutar é o quê? Não, vai dar certo. Não chora. Aí que a gente chora. Não é assim? Quando uma pessoa está começando a chorar, aí você diz: não chora. É o que a gente quer ouvir. Todos eles queriam ouvir uma palavra bonita, uma palavra agradável, mas o que eles ouviam de Jeremias é: o Senhor mandou dizer, se tu tem a oportunidade de casar, casa. Se tu tem a oportunidade de ter filho, tem. Se tu tem a oportunidade de ter uma casa, tem. Porque vai demorar, não vai ser rápido. E aí todo mundo começou, está em cima de Jeremias de todo jeito. Jeremias ficou só vendo tragédia. E aí Deus vem e diz assim: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E não é pensamento de mal, é pensamento bom. É pensamento bom. Porque depois dessa provação, se tu te mantiveres comigo, eu te darei a paz, a liberdade. E você verá o dia bom. Você verá o que eu preparei. Porque nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que eu preparei para você. Claro, para Jeremias, ele só via tragédia. Mas Deus veio e disse: eu que sei que pensamento tenho a vosso respeito. E hoje, se você está numa ilha cheia de problemas e você não consegue enxergar, pois eu quero lhe dizer: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Isso vai acabar. Se você estiver comigo, eu vou te abençoar em nome de Jesus. Diz Deus: eu sei, eu tenho um plano. Eu sei que um dia vocês vão voltar e vocês vão cantar o hino da vitória. Deus tem um plano. Se você não tem, eu não sei, mas Deus tem um, e o dele é bom, é muito bom. O plano de Deus é excelente. Eu costumo dizer: tenha um plano, seja bom, seja ruim, eu não sei, mas pelo menos tenha um plano. Mas a palavra de Deus diz: o homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu posso fazer o meu, você pode fazer o seu, mas em nome de Deus, Ele vai dizer o que é certo e o que é errado. E nós vamos seguir o plano de Deus, porque o plano de Deus é muito bom. Talvez não seja exatamente o que você pediu, mas eu tenho certeza que o que Ele vai entregar é melhor do que você pediu. O plano de Deus é maravilhoso. E é tão maravilhoso que Jesus Cristo sabia disso lá no Getsemane. Pode passar, irmão. Jesus Cristo, Ele sabia que o plano de Deus é melhor. Então Ele começou a ver uma situação catastrófica acontecendo. Ele sabia que Ele seria traído e estava começando. Tinha acabado de sair Judas possesso de demônio, cheio de demônio. Jesus olhou para ele e disse: faz logo o que tu tem que fazer. E aí ele saiu. Logo depois ele recebeu a notícia de que todos os discípulos fugiriam, e ele avisou. Depois começou a haver angústia no seu coração, depois da Santa Ceia, e ele resolveu então ir até o Getsemane.
Naquele momento de dor, aonde ele sabia que uma coisa terrível iria acontecer, ele começou a ver todos os lados cercados, Tem vezes que nós estamos assim, a gente sabe que vai dar BO, a gente sabe que a gente vai se ferrar, mas aí é que entra o plano de Deus. Aí que entra a vontade de Deus. Deus, eu estou vendo que a coisa está difícil. Se possível for, passa de mim esse cálice. Porém, seja feita a tua vontade. Porque o teu plano é melhor que o meu plano. E eu me submeto ao teu plano. Eu não preciso obrigar a Deus a aceitar o meu plano. Pelo contrário, sou eu que me submeto ao teu plano. E eu me submeto por livre e espontânea vontade. Porque eu sei que o Senhor está fora da ilha. O Senhor está acima da ilha. E Ele consegue enxergar todos os lados. Aí Jesus disse assim: pode fazer a tua vontade. E Deus fez a sua vontade. Ele foi preso, crucificado, mas ao terceiro dia o Espírito Santo de Deus diz: levanta, levanta, porque agora começa um novo tempo. Deus tanto sabe o que é melhor para nós, que Ele nos deu os mandamentos. Sim, é verdade, Deus deu mandamentos ao invés de sugestões. Fala aí para o teu irmão: Deus tem mandamento, não sugestões. Sabe por que Ele não mandou sugestões? Porque sugestão a gente acata ou não. Mandamento é para nós obedecermos. Por isso que Ele deu mandamento e não sugestão. Porque Deus sabe exatamente como começar, como fazer e como terminar. Ele tem todo o poder. Por isso, obedeça aos seus mandamentos. Mas se eu não fizer nada, ele vai embora de casa, ele vai me trair, meu casamento vai acabar. Confia no Senhor, entregue o teu caminho a Deus, confia no Senhor, e o mais Ele fará. Ele tem um plano muito bom, e vai acontecer, e vai dar certo. Às vezes aqui, olha, quando eu voltei para gerenciar a igreja, eu olhei, só tinha 70 pessoas. 70 pessoas, eu fiquei olhando assim, e aí eu comecei a olhar e disse assim: mas está terra arrasada. Eram 300, só tem 70. Aí eu comecei a rir, mas nós temos um Deus todo-poderoso, que sabe de todas as coisas, e Ele vai nos levantar e vai nos dar a bênção. E nós vamos voltar a fazer culto para 300 pessoas, do jeito que era. Domingo passado, eu estava ali curtindo o culto, louvando o Senhor. Aí depois chegou o pessoal do Ibope e me disse assim: olha, deu 329 pessoas, pastor. Eu disse: pois naquele cantinho que eu estava sentado, aquele cantinho que eu profetizei, eu sabia que Deus tem um plano. E Ele vai nos levar à vitória em nome de Jesus. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Mesmo que você ainda não entendeu, mas se você se submeter ao plano de Deus, vai dar bom o negócio. Pode demorar, mas vai dar bom. A Bíblia fala que na multidão dos conselhos há sabedoria. Diz o versículo assim, pode ler para mim? 1, 2, 3. É na multidão de conselhos que há essa sabedoria e a segurança para nós chegarmos à frente. Então, se você tem que escutar muitos conselhos, mas você não pode se esquecer do conselho de Deus. Porque você pode sim escutar muitas pessoas, mas a opinião de Deus tem que prevalecer. Há muito tempo atrás, pode passar, irmão, teve um rei de Israel chamado Roboão. Eu não sei se vocês conhecem ele. Não vou contar toda a história dele aqui, mas ele é neto de Davi. Ele herdou uma fortuna. Ele era o herdeiro. Você é herdeiro? Seu pai te deixou muito dinheiro? Não, deixou. Meu pai, quando ele, antes de morrer, ele me entregou meus documentos, tá bom?
ele disse assim: agora, cuide, é seu. Com 18 anos ele me entregou os documentos, e antes dele morrer, ele comprou uma cadeira, uma mesa e uma máquina de datilografia. Não sei se você sabe, a gente existia o datilógrafo. Não sei se você já ouviu falar nisso? Não, né? Não sabe? A gente fazia datilografia lá na Elilda. Quem já fez lá na Elilda? Ó, fez lá, né? Fez lá na Elilda? Tinha que passar lá na Elilda e tinha que aprender a digitar, agora é novo, né? É datilografar no tempo. Ela dizia que tinha que cantar uma canção, senão estava errado. Tinha que fazer tudo certinho. E era aquela sinfonia, meu irmão. Todo aluno lá, todo mundo não era assim? Pois bem, verdade? O senhor lembra, né, irmão? Eu também, eu tenho até hoje. Um dia eu vou trazer para vocês o meu diploma de datilógrafo. Eu tenho ainda em casa, tá bom? Tem, cara? Tem? Glória a Deus. Bom, a verdade é que a gente começa a perceber que nós temos muitas pessoas, elas acabam recebendo uma fortuna de conhecimento e também de poder. Mas no meu caso, o que eu recebi do meu pai foi o conhecimento, muitos conselhos e essas 3 coisas que eu usei durante muito tempo até eu me formar. Eu me lembro que às vezes à noite, de madrugada, eu estava digitando, minha mãe batia lá na porta do meu quarto e dizia assim: vai dormir, meu filho, já são 3, 4 horas da manhã. Eu dizia assim: mãe, é porque eu tenho que entregar um trabalho 7h30 lá na faculdade e eu ainda não terminei. E aí então eu já ia varado da noite mesmo para lá. Era como um presente do meu pai. Ele me deu muitos conselhos e essas 3 coisas. E é com isso que eu segui a minha vida. Roboão não. Roboão recebeu muitos conselhos e uma fortuna. Ele é um dos homens mais ricos daquela vida. Ele tinha um reino todo, que foi conquistado pelo seu avô Davi, e também ele foi expandido pelo seu pai Salomão. Porém, ele não sabia, irmão, gerenciar nada. E ele começou a ouvir conselho de todo mundo. Aí ele começou a desprezar os velhos. E aí, fica aí, jovens, para vocês, tá bom? Desprezou o conselho dos velhos e ficou só com o conselho da rapaziada dele, tá bom? Da cambada dele. E a cambada deles assim: aumenta imposto. E os velhos: não faz isso, que isso vai dar B.O. Não, aumenta imposto. Não, vai dar B.O. Não faz isso. Ele resolveu desprezar os velhos e ficou com o conselho dos novos. Sabe o que aconteceu? Uma guerra civil muito grande e Israel se dividiu completamente. Ele perdeu, botou tudo a perder, irmão. Aquilo que foi conquistado durante anos e anos por Davi e expandido pelo seu pai Salomão, ele acabou estragando e colocando tudo a perder, porque ele não sabia ouvir conselhos, e principalmente o conselho de Deus. Pode passar, irmão. Hoje eu quero trazer um termo, um termo diferente para vocês. E aí o Eugênio, que gosta que eu traga essas histórias, depois ele passa a mensagem para mim, diz: pastor, eu gosto de ouvir as histórias que o Senhor conta. Glória a Deus, que isso possa estar edificando a sua vida. Mas esse termo aí, você pode ler comigo? Pode ler? Corandel. Corandel é em latim, irmãos. Você sabe o que significa esse termo? Eu vou contar para vocês a história dele rapidinho, tá bom? Esse termo foi cunhado em 1600 e pouco pelos reformadores. Os reformadores, eles vêm da Igreja Católica. E aí a grande maioria deles começou a se distanciar do ensino da Igreja Católica. As pessoas começaram a perguntar para eles: o que é a diferença? O que é a essência de um protestante, que depois virou crente, evangélico, agora está no gospel, né? Mas começamos lá como protestante. Questionaram eles: como é que vocês podem nos definir? Quem são vocês? Então esse termo foi dito: nós somos Corandel.
Coram, ele vem de dar cor, tá bom? É uma palavra de dar cor. E Del quer dizer Deus. Coram, ele é o sinônimo de olhos. É como se fosse de frente com os olhos de Deus. Significa que aquela pessoa que resolveu abraçar o cristianismo daquele jeito, ele vive sempre debaixo dos olhos de Deus. Deus sempre está vendo ele. Para os protestantes, não existe o mundo e o sagrado. Não existe diferença. Ele considera tudo sagrado. Se ele está aqui na igreja hoje, debaixo dos olhos de Deus, ele tem um estilo de vida. Mas se ele estiver lá no trabalho dele, ele vai ter o mesmo estilo de vida. Porque os olhos de Deus estão aqui e os olhos de Deus estão lá. Se ele sair na rua, ele também vai ter o mesmo estilo de vida, a mesma forma de viver, a mesma forma de agir, porque os olhos de Deus estão lá também. Se ele estiver lá na sua casa, lá na casa dele, ele também vai ser crente em nome de Jesus. Não importa o lugar, ele sempre vai ter respeito pelas coisas de Deus, porque é Coram Deo. Ele sempre está debaixo dos olhos de Deus, e Deus está vendo todas as coisas, inclusive eu e você. Não havia diferença dele estar na igreja ou ele estar em outro lugar. Ele queria viver sempre debaixo dos olhos de Deus. Tanto é importante isso, que quando a gente vai pecar, a gente quer fazer isso longe, para ninguém ver a gente. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Quando o filho pródigo resolveu pedir a herança dele, diz assim: olha, eu não quero mais, eu quero viver nessa casa, eu não gosto, eu não me sinto bem aqui nessa casa, me dá a minha herança. O pai dá a herança para ele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai para bem longe, uma cidade bem longe dos olhos do pai, porque ele queria viver de forma anônima, que ninguém escutasse, ninguém visse, ninguém reconhecesse ele. Porém, os olhos de Deus estão em todo lugar. Não importa o lugar que você esteja, não adianta. Os filhos de Deus não podem se esconder de Deus. Os filhos de Deus não podem se omitir de Deus, porque Deus conhece você pelo cheiro. E se você estiver fedendo, Ele vai descobrir que você está fedendo. Irmãos, eu fui comer lá no Sambo, eu e minha filha. Meu irmão, quando eu entrei na fila, tinha uma mulher muito fedorenta. Eu disse assim: minha filha, meu joelho está doendo, eu vou me sentar ali. Eu fui lá se sentar por causa do joelho, mas era a catinga daquela mulher. Era uma mulher chique, irmã, ela toda vestida, bonita, mas ela era muito fedorenta. Ela estava numa ilha, ela nem se percebe. Você também, irmão, quando está na ilha e está pecando, você está fedendo. Você nem se percebe, mas Deus sente o teu cheiro, porque você é Coram Deo. Ele sabe quando você está cheirando bem e quando você está cheirando mal. E se você estiver cheirando mal, tem um rio aqui nesse lugar que sai do trono de Deus. Eu te aconselho a tomar banho nesse rio, e quando você se levantar, será lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro, e aí você se achega ao trono da graça, e Deus vai dizer: você está com um bom perfume de Cristo. Somos desafiados todos os dias a tomarmos decisões na nossa vida, decisões que podem impactar a nossa vida e a vida dos outros. Aonde eu vou morar, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, qual o relacionamento que eu vou construir. Todos os dias você é desafiado a tomar decisão. Mas você já pensou
em perguntar para Deus qual é a opinião dele sobre você? Provérbios 3, 5 a 6 diz assim, pode ler, 1, 2, 3. Olha que bonito, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, e não te fortaleça, e não te arme do teu próprio conhecimento. Olha o que está lá, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, que a opinião de Deus seja importante em tudo que você vai fazer. Eu vou estudar, mas será que a tua opinião, Senhor, o que o Senhor quer que eu vá fazer? Qual é o curso que o Senhor quer que eu vou fazer? Eu queria ser engenheiro, mas será que Deus quer isso para você? Pergunte para Deus, reconheça para Deus isso. Eu vou abrir uma empresa. Então é verdade, você vai abrir uma empresa? Já perguntou para Deus se Deus quer que você abra essa empresa? Você, meus irmãos, que escolhem os louvores aqui, você já perguntou para Deus? Mas eu queria tanto cantar aquela canção. Pois eu digo, eu vou cantar aquilo que Deus quer que eu cante. Mas eu nem gosto dessa canção. Dane-se, Deus gosta e Deus sabe o que vai fazer, porque Deus vai tocar no coração de alguém. Deus está acima da ilha, Deus conhece todas as coisas. Você só conhece um pouquinho, só um pouquinho, mas Deus sabe todas as coisas. Confia no Senhor, confia na voz de Deus, mesmo que você não saiba para onde ir, mas só acredite que Deus sabe o que faz. Às vezes eu estou aqui, irmão, eu fico vendo assim, às vezes as pessoas que estão na igreja, elas vêm para cá, gastam tempo aqui, mas elas não conseguem perceber o mover que está ocorrendo. Por que isso acontece? Porque a pessoa está numa ilha, ela acha realmente que aquilo que ela está vivendo é o melhor para ela. Mas quando ela sai de lá e experimenta as profundezas de Deus, ela vai dizer, mas eu era muito burro mesmo. Eu poderia ter vivido muito mais. Muito mais. Eu estava lá, no meio daquele muvuca lá, do HK, e eu achava que era bom para mim, isso e aquilo. Quando eu saí de lá, eu digo, graças a Deus, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Não te estribe no teu próprio conhecimento. Não acha que você sabe de tudo. Confia no Senhor. Tome a tua decisão e ponha na presença do Senhor. Você faz os seus planos. Todo mundo tem que ter plano, mas a resposta certa dos lábios vem do nosso Deus. Eu te aconselho, buscar de Deus a sua maravilhosa opinião. Eu acho que isso vai valer muito a pena. E hoje eu quero fazer um desafio com você. Eu quero que você consagre a tua opinião, a tua vontade na presença do Senhor. Assim como o Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou, e Ele diz assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Glórias a Deus. Jesus ensinou a gente a consagrar a nossa vontade a Deus. Eu não sei qual o plano que você estava fazendo, mas eu quero lhe dizer que hoje eu te convido, te desafio a consagrar esse plano, essa tua vontade, esse teu projeto, para submeter à vontade de Deus. Mas assim, de verdade, sabe, cara? De verdade. Não é assim de faz de conta. Deus, o Senhor vai falar, e o que o Senhor falar, eu irei obedecer. Não importa a minha vontade, o que importa é a tua vontade, em nome de Jesus. É a opinião de Deus que realmente vale a pena. Amém, meus irmãos? Apague a luz para mim, por favor.